Olá, tudo bem, meu irmão, minha irmã? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje do curso de Princípios do Evangelho. Eu sou o irmão Souza e você está no canal Conexão Espiritual. Hoje nós iremos tratar da aula número 44, cujo título é A Segunda Vinda de Cristo. Será um prazer ter você e a sua família aqui conosco para conversarmos um pouco a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. Você está animado ou você está preocupada com a segunda vinda? Vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Eu quero prometer a você, testificar para você que é maravilhoso estudarmos sobre a segunda vinda de Cristo. Afinal de contas, eu acredito que é um grande objetivo nosso encontrarmos o nosso Salvador, darmos um abraço nele e, claro, sentirmos esse amor enorme que ele tem por nós. Então vamos lá? Quero falar para você que Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, depois de 40 dias, ele se reuniu com seus apóstolos no Monte das Oliveiras. E ele estava finalmente preparado para voltar a Deus, o Pai Eterno. E ele voltou realmente a Deus para preparar o povo, preparar o planeta, o mundo que nós conhecemos para a sua segunda vinda. Lembrar você que na primeira vez que ele veio à Terra, há mais de 2000 anos atrás, ele veio de uma forma humilde, nasceu em uma manjedoura, filho de José, entre aspas, um marceneiro, filho de Maria, uma pessoa simples, e ele cresceu em simplicidade e humildade. Não era exatamente aquilo que os judeus esperavam, ou seja, eles esperavam um rei dos reis, senhor dos senhores, que viria em sua grande glória para derrotar os governos políticos da época. E Cristo ele veio de uma forma bem diferente. E eu vou tratar aqui com os meus irmãos e minhas irmãs a respeito disso. Depois de instruir os apóstolos, aquela reunião lá no Monte das Oliveiras, Jesus ele ascendeu aos céus. E sabe o que aconteceu? Os apóstolos ficaram olhando para os céus, admirados, vendo o seu Salvador, o seu Senhor, ser elevado às alturas. Enquanto eles olhavam para o Salvador subindo, dois anjos se colocaram ao lado deles e disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Isso está escrito, irmãos, em Atos, capítulo 1, versículo 11. Daquele momento até hoje, nós, cristãos, seguidores de Jesus Cristo, esperamos pela sua volta, pela sua segunda vinda. Mas você tem ideia do que vai acontecer quando Cristo voltar? Segundo as Escrituras, tanto a Bíblia como o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, as revelações modernas, tudo que a Escritura Sagrada indica o que acontecerá quando Jesus Cristo voltar em sua segunda vida. Jesus ele tem algumas profecias que se cumprirão durante a segunda vinda. Primeiro ponto que Cristo irá fazer quando ele voltar à terra: purificará a terra. Ou seja, quando Jesus voltar, virá em poder e grande glória. Nessa ocasião, os iníquos serão destruídos, todas as coisas corruptas serão queimadas e a terra será purificada pelo fogo. Parece um pouco forte demais, mas esta é uma das profecias das Escrituras. Cristo virá para purificar a terra. A terra receberá a sua glória paradisíaca. 2. Ele julgará o seu povo.
Isso aqui é algo que todos nós já imaginávamos, já ouvimos algumas vezes na igreja ou ao estudarmos as Escrituras. Quando ele voltar para julgará o seu povo. Primeiro ele vai purificar a terra e depois julgar o povo. Isso está escrito, irmãos e irmãs, eu não vou ler todo o versículo, mas você pode ver em Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Quando Jesus vier de novo, julgará as nações e separará os justos dos iníquos. João, o revelador, escreveu o seguinte sobre o julgamento, lá em Apocalipse, né? Olha o que ele escreve. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os iníquos que ele viu não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. No próximo capítulo, no 45, nós iremos falar mais sobre esse período de 1000 anos. Mas, de momento, basta dizer, compartilhar com você, irmão e irmã, que quando Cristo voltar, ele irá purificar a terra, julgar o seu povo e separará os justos dos iníquos. E é muito triste, realmente, a gente ouvir isso. Muito triste saber que haverá separação do joio com o trigo. E muitas pessoas não conseguirão abraçar o Salvador. É algo que realmente pesa. Mas não depende somente de nós. Cada um que nasceu nessa terra tem um livre-arbítrio. Nós precisamos respeitar isso. As pessoas vão decidir aquilo que elas querem viver, da melhor forma que elas querem viver, e nós podemos orar, podemos aconselhar, mas respeitar sempre o livre-arbítrio que foi dado ao homem e à mulher, filhos e filhas de Deus. Número 3. Terceiro, ele iniciará o milênio, ou seja, o milênio é o período de 1000 anos no qual Jesus pessoalmente reinará sobre a terra. Sua vinda dará início ao reino milenar. Como já falei, né, nós iremos falar sobre isso no capítulo 45. Mas eu vou trazer aqui para a gente uma citação do presidente Brigham Young, segundo presidente da igreja após a restauração. No milênio, quando o reino de Deus estiver estabelecido na terra, com poder, glória e perfeição, e o reino da iniquidade que perdurou por tanto tempo for subjugado, os santos de Deus terão o privilégio de construir seus templos e entrar neles, tornando-se, por assim dizer, as colunas do templo de Deus. E oficiarão por seus antepassados falecidos. Então, veremos nossos amigos se aproximarem, e talvez pessoas que conhecemos, e teremos revelações para saber quem foram nossos antepassados, até o pai Adão e a mãe Eva. E entraremos nos templos de Deus e oficiaremos por eles. Então, os filhos serão selados aos pais, até ser formada uma corrente perfeita, chegando até Adão, de modo que haja uma corrente perfeita do sacerdócio desde Adão até o final dos tempos. Esta é mais uma profecia a respeito da volta de Cristo. Ele irá purificar a terra, julgar os seus filhos e irá iniciar o período de reinado sobre a terra, um período de 1000 anos, onde reinará a paz e a tranquilidade. Onde você viu aquelas figuras, né, dos animais convivendo pacificamente com os seres humanos. Pois é, mais ou menos isso aí mesmo. Aí durante esses 1000 anos, o Senhor também ele fará obras aqui na terra. E nós, os seus seguidores, teremos muito o que fazer após a sua segunda vinda. Quarto ponto, quarta profecia a respeito do que Cristo irá fazer na terra. Ele completará a primeira ressurreição. Os que tiverem o privilégio, repetindo,
Os que tiverem o privilégio de levantar-se na ressurreição dos justos sairão de suas sepulturas e serão arrebatados para encontrar o Salvador quando ele vier dos céus. Olha só que interessante. Todos nós, se nós morrermos, mas se formos justos e fiéis, nós iremos ressuscitar para encontrar com o Salvador justamente no momento em que ele vier. Olha só que alegria, que grande júbilo será levantarmos para a vida eterna com a vinda do Salvador. Depois que Jesus Cristo se levantou dos mortos, outras pessoas justas que haviam morrido também ressuscitaram. Elas apareceram em Jerusalém e também no continente americano. Você vai poder ver isso em Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53. Isto foi o início da primeira ressurreição. Algumas pessoas ressuscitaram desde aquela época. Os que já o fizeram e os que ressuscitarem na época de sua vinda herdarão a glória do reino celestial. Pronto. Aqui é um ponto que a gente precisa parar um pouco, né, e refletirmos. Quem ressuscitar na primeira ressurreição é chamada de manhã da primeira ressurreição, porque seremos os primeiros. Seremos, amém, tomara, quizá que sejamos mesmo, porque aqueles que foram fiéis e valentes no seu testemunho ressuscitarão na manhã da primeira ressurreição. A eles está designado, amém, que sejam a nós, tomara que sim, que nós sejamos merecedores disso. Está designado o reino celestial. Iremos falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas. Mas o reino celestial é onde vive Deus, é onde nós iremos viver se formos fiéis e valentes em nosso testemunho para sempre. Então, ressuscitar na manhã da primeira ressurreição é muito importante. Já é um julgamento e já mostra o que acontecerá conosco após esta vida. Após a ressurreição da manhã, haverá uma segunda ressurreição, que é chamada de a tarde da ressurreição. Após a ressurreição dos que herdarão a glória celestial, outro grupo será ressuscitado, os que receber a glória terrestre. Quando todos eles tiverem ressuscitado, a primeira ressurreição estará completa. Então, a primeira ressurreição iniciará com os justos, valentes, que fizeram as suas ordenanças aqui, fizeram o que o Senhor pediu que fizesse. E depois aqueles que foram pessoas boas, fizeram bem, fizeram o que o Senhor mandou, mas não conseguiram ter o testemunho de Cristo, da sua igreja, não fizeram as ordenanças no templo, ou se fizeram, não foram tão fiéis. E a essas pessoas estará designado o reino terrestrial, que é o segundo grau de glória. E para aquelas pessoas que viveram de forma iníqua na terra, aquelas pessoas que não aceitaram a Cristo como seu Salvador, aquelas pessoas que não fizeram convênios com Deus, convênios do batismo, convênios do selamento no templo, tudo mais, aquelas pessoas elas irão ressuscitar depois e elas irão receber o reino pelestrial. Esse reino é justamente o reino menor de glória, onde não é onde Cristo vai viver para sempre e nem o Senhor, mas ainda assim será um reino de glória. E aqueles que cometeram todo tipo de maldade e não quiseram servir a Deus ou não quiseram viver aqui nessa terra como um cristão, aquelas pessoas que praticaram o mal, elas irão para um local chamado trevas exteriores. Infelizmente, eu sempre falo, não é o que a gente deseja. Quinto ponto da segunda vinda de Jesus Cristo. Ele ocupará seu lugar de direito como o Rei do céu e da terra. É muito simples. Quando ele voltar, ele governará pessoalmente a terra. Ele será o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Terá todo o poder, toda a glória. E nós seremos seus servidores. Nós iremos servir ao Rei Jesus. Quando Jesus Cristo veio à Terra pela primeira vez, como eu falei para vocês, ele veio de uma forma simples, mas desta vez não. Ele virá com grande poder e grande glória. E aí, irmãos e irmãs, estou dando uma olhada aqui no tempo,
para saber quanto tempo nós temos alguns tempo ainda, mas deixa eu compartilhar um outro ponto com vocês. Antes de passarmos para o próximo ponto, eu quero perguntar para vocês se vocês acham que é interessante nesse momento deixar um like no vídeo e também se inscrever para não perder nenhum dos nossos vídeos aqui no canal. Quero pedir a você também, se é possível, se você deixa um comentário aqui falando para mim qual a sua sensação, qual o seu sentimento com relação à segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. Você já se imaginou na segunda vinda? Você já se imaginou ressuscitando na manhã da primeira ressurreição? Deixa eu contar uma experiência aqui para vocês. Por favor, escrevam aqui se vocês sentem algo diferente, algo especial em relação à segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. Quando eu fui missionário da igreja e eu estava servindo em Minas Gerais, em uma cidade chamada Divinópolis, lá nós tínhamos um patriarca e este patriarca, ele me deu a minha bênção patriarcal. Lá nós não tínhamos uma capela em Divinópolis, lá era simplesmente um colégio, nós usávamos aquele colégio, ou era uma casa, não lembro bem. Era um colégio, perfeito, era um colégio, lembrei agora. E ele me deu uma bênção. No dia que ele estava me dando a bênção, estava chovendo muito, chovia muito, fazia muito barulho lá. Mas eu entendi perfeitamente quando ele falou assim: ressuscitarás na manhã, aliás, na segunda ressurreição. E eu fiquei com aquilo na cabeça, segunda ressurreição. E eu fui pesquisar, pesquisei a Bíblia, pesquisei, na época não tinha essa tecnologia, não é? Mas pesquisei no livro de Mórmon, nos manuais da igreja. E aquilo que eu ensinava às pessoas era que quem ressuscitar na segunda ressurreição não terá direito à exaltação, que é viver com Deus para sempre no reino celestial. Aquilo me perturbou muito, me angustiou, e cada vez que eu ia almoçar na casa do patriarca, eu perguntava para ele: mas patriarca, me diz uma coisa, se eu ressuscitar na segunda ressurreição, posso viver com Deus? E ele: não, Helder. A primeira ressurreição é dos que serão exaltados, a segunda já não, já é do reino terrestrial. E eu insistia, mas eu perguntava: mas se eu fizer tudo, se eu der minha vida, se eu fizer tudo que eu puder fazer, ainda assim eu não consigo? Não. Se você ressuscitar na segunda ressurreição, você não fez tudo. Você não se doou como deveria. E depois que ele viu minha angústia, ele me perguntou: mas por que tantas perguntas sobre isso? Ele disse: patriarca, porque você falou na minha bênção que eu iria ressuscitar na segunda ressurreição. Tu tem certeza, Helder? Eu falei: tenho quase certeza. Daí ele entrou lá no quarto, ouviu lá, antigamente era aquele gravadorzinho, né? Que você apertava a tecla, tá? E ele voltou e disse: Helder L. Souza, a sua bênção patriarcal diz que você vai ver ou você vai participar da segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. E foi um momento de muita alegria para mim, porque aquela angústia que eu sentia de achar que eu não ia conseguir fazer mais nada, estava com vontade, inclusive, de desistir de tudo que eu estava fazendo, já que não ia adiantar nada. As minhas forças foram redobradas, meu ânimo, minha motivação fortalecidos, e em saber que eu irei participar, e já estou participando da segunda vinda de Salvador, também é motivo de grande alegria. Então, testifico para você, meu irmão, minha irmã, que Jesus ele vai voltar. Ele voltará com poder e grande glória. E ele vai fazer tudo isso que nós estamos falando aqui. Ele vai purificar esta terra. Ele vai separar o joio do trigo. Ele vai iniciar o período de 1000 anos, o período do milênio. Ele vai reinar pessoalmente sobre esta terra. Irmãos e irmãs, nós precisamos nos preparar para isso. Nós queremos abraçar o Salvador. Abraçar, eu digo, realmente, fisicamente. Quando Jesus Cristo nasceu, você conhece a história, poucas pessoas sabiam que ele tinha nascido. Quando ele voltar, na sua segunda vinda, será diferente. Todos saberão que o rei voltou. Porém, agora neste momento, ninguém sabe o dia que ele voltará. Está escrito em Mateus,
Marcos capítulo 13. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vires sucederem essas coisas, sabei que já está próximo às portas. Em Mateus, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Apesar de não sabermos a hora nem o dia que Jesus voltará, nós temos sinais. E nós falamos na última aula, vou deixar um card ali em cima, onde você poderá ver a aula anterior. Nós falamos sobre os sinais da vinda de Jesus Cristo. Haverá sinais. E nós já estamos vendo estes sinais. E ele voltará, nós já sabemos. Mas em que estado nós estaremos? Quando eu pergunto em que estado, eu não estou me referindo à parte física, em que estado da federação nós estaremos, mas espiritualmente, como estaremos? Estaremos preparados para o abraço do Salvador? Ou teremos vontade de nos escondermos e que as pedras caiam sobre nós para que não vejam a nossa vergonha, como diz as Escrituras? Então, irmãos e irmãs, nós não só podemos, como devemos nos preparar para a segunda vinda. A melhor maneira de nos prepararmos para a vinda do Salvador é aceitar os ensinamentos do Evangelho, tornando-os parte da nossa vida, vivê-lo diariamente. Temos que viver cada dia da melhor forma possível, como Jesus ensinou quando esteve na terra. Podemos buscar a orientação do profeta e seguir seus conselhos e viver dignos de teu Espírito Santo para nos guiar. Dessa forma, vamos esperar a vinda do Salvador com alegria e não com temor. O Senhor disse: não temais, pequeno rebanho, o reino é vosso até a minha vinda. Eis que depressa venho, assim seja. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, nós que estamos aqui nessa conversa a respeito da segunda vinda, fazendo uma pequena recapitulação, né? Vamos recapitular aqui a aula de hoje. Nós sabemos que Cristo voltará. Lembra que os anjos falaram aos apóstolos lá no início? Homens galileus, por que olhais para o céu? Este Jesus a quem viste subir, há de voltar. E ele voltará. Tudo está se preparando para a sua volta. Mesmo que eu, o irmão Souza, mesmo que eu venha a morrer fisicamente antes da volta dele, quando ele voltar e eu ressuscitar na manhã da primeira ressurreição, amém? Que assim seja, eu vou poder dar um abraço no Salvador. E é esse um dos nossos objetivos aqui na Terra. Vamos fazer um pequeno exercício de imaginação. Vamos imaginar que você e sua família, você sente muita falta, muita saudade de alguém. Você sente muita vontade de abraçar esta pessoa. E você tem esta oportunidade de abraçar. Como você vai se sentir? É assim que nós deveremos nos sentir com o Salvador, como se estivéssemos literalmente voltando para casa, abraçando o nosso irmão mais velho, abraçando o Salvador do mundo. Este é o nosso Jesus Cristo. O Jesus Cristo do mundo, Jesus Cristo que é para todas as pessoas, não só para os membros da igreja, para todas as pessoas. Ele trouxe o seu amor, sua misericórdia e seus ensinamentos. Jesus vive, Ele é o nosso Salvador e Ele voltará sua segunda vinda, desta vez, com grande poder e glória, sem dúvida alguma. Se você tem alguma dúvida a respeito da aula de hoje, se ficou alguma coisa que você não entendeu,
eu peço a você que deixe o seu comentário aqui na seção de comentários para que possamos debater sobre essas dúvidas em uma próxima aula. E por falar na próxima aula, nós teremos a aula número 45 do manual. Será sobre o milênio. Não perca, será fantástico. Quero orientar você e informar para você que esses vídeos do canal eles são publicados mais ou menos a cada 3 dias. Um vídeo é publicado na quarta, o outro no sábado. Por exemplo, este vídeo aqui ele será publicado na quarta. Então, no sábado seguinte, nós teremos o vídeo, e vou colocar um card ali em cima, da aula número 45, que será sobre o milênio. Irmãos e irmãs, eu vou me despedindo, deixando aquele meu abraço a você, mas também deixando uma informação. Aqui na descrição do vídeo, eu vou sempre deixar alguns links. Que links são estes? São links de alguns cursos ou produtos que eu acho que estão interessantes e importantes. Por exemplo, curso de oratória, como falar em público. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, como outros cursos também. Como você quer começar um negócio virtual, um negócio na internet e outras coisas mais. Então, aquilo que eu achar interessante para você, mesmo que não tenhamos debatido sobre ele aqui, eu vou deixar para que, caso você tenha interesse, dá uma olhadinha aqui nos links. Caso você queira adquirir algum dos produtos, é só clicar no nosso link e será direcionado à página do produto. Tá bom? É uma forma que a gente tem de não pedir a sua ajuda de uma forma direta, mas se você precisa de algo e nós temos esse algo para te oferecer, então é importante que você ajude o canal e também se ajuda muito. Eu sou um dos consumidores, compro bastante cursos porque eu entendo que o conhecimento ele é fundamental. Vou começar na próxima final de semana, na outra semana, um curso de filosofia clássica, da Nova Acrópole, e eu estou bastante animado. É o que eu digo, irmãos e irmãs, conhecimento é muito importante. Conhecimento liberta e conhecimento salva, sem dúvida alguma. A gente se encontra na próxima aula, deixar um abraço para você e até a próxima aula. Aquele abraço, um beijo para quem é de beijo, aquele abraço para quem é de abraço. Tchau. Foi. Tá funcionando aí, que eu bati nele.